Arquidiocese de Teresina, Pastoral do Batismo. Quero, com este encontro, cumprimentar você que nos vê, nos escuta e se coloca numa atitude de crescimento, de aprendizagem, para que nós possamos melhor servir àqueles que procuram nossas comunidades para a celebração do sacramento do batismo. Com muita alegria, quero dizer a você que o tema do nosso encontro é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando nós falamos de Jesus, nós queremos justamente compreender que aqui está a razão de nós querermos o batismo. E quando nós então conhecemos nosso Senhor, a celebração do batismo terá muito mais graça, muito mais gosto, como também ajudará ao pai, à mãe, ao padrinho, à madrinha, especialmente por batizarmos crianças, a serem para seus filhos, seus afilhados, testemunhas da fé em nosso Senhor. Então, diria que o objetivo desse nosso encontro é justamente conduzir as pessoas a um encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Saber quem é Jesus, mas especialmente não só numa perspectiva intelectual, quer dizer, para saber dizer quem é, mas para existencialmente comprometer a sua vida com nosso Senhor. É neste sentido, existencial, vivencial, daquilo que o Papa Francisco apresenta para nós, justamente sentir-se atraído por nosso Senhor. Então, esta conversa nossa versará sobre nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja, quando nos convida para esses momentos de evangelização e de formação religiosa, ela quer que nós comecemos com a palavra de Deus. Então, é muito importante ter nas mãos o texto sagrado. Nós vamos escutar justamente do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, do versículo 13 em diante, para que a gente então encontre aqui uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Jesus dizendo, para que tu também, meu irmão, possas te sentires envolvido com esta pergunta de nosso Senhor e ao final tu possas dizer: realmente eu creio em Jesus, eu quero a vida cristã com intensidade. Então, escutemos com muito gosto este texto bíblico. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então disse a eles, especialmente disse a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém
que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Ao escutar o texto bíblico, gente, é importante de nossa parte ter esta consciência assim: a Bíblia na mão, a palavra de Deus no coração e os pés na missão. Com isso nós já vamos entendendo que escutar o texto sagrado é fonte de nossa fé. À medida que a gente escuta o texto sagrado, coloca a Bíblia na mão, nosso Senhor vai ser advertido, vai ser sentido, nós vamos perceber a sua presença no nosso coração. E o encontro com Jesus é sempre um encontro que nos leva à missão. Ao escutar esse texto, nós estamos querendo justamente reafirmar a importância de que tanto nós que preparamos os pais e padrinhos para a celebração do batismo, quanto as próprias famílias cristãs, elas em suas vidas se fundamentem nos textos bíblicos. E à medida que a gente conhece as Sagradas Escrituras, nós conhecemos Jesus Cristo. Vejam que o texto que nós estamos escutando dá a nós algumas indicações. Quando nós nos encontramos com esta resposta que Pedro dá a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a Pedro: Meu irmão, quem te revelou isso foi o Pai do céu. Com isso nós vamos entendendo que de um lado nós temos a colaboração humana, quer dizer, uma vez que a gente escuta quem é Jesus e a gente sabe dizer quem é nosso Senhor, nós não damos essa resposta movidos somente por nossos sentimentos, por nossas descobertas. É fruto da graça de Deus. E o que nós queremos no batismo é dar a graça de Deus ao nosso povo. E dar a graça de Deus é fazer as pessoas conhecerem, fazer as pessoas seguirem, fazer as pessoas viverem como Jesus viveu. E com isso nós queremos reconhecer que quando você, prezado padrinho e madrinha, pede o batismo para seu filho, você está compreendendo que você quer Jesus Cristo na sua vida. E Jesus Cristo lhe dá a vida eterna. Mas vejam que nesta resposta de Nosso Senhor, ou nesta afirmação de Nosso Senhor a Pedro, que não foi a carne que revelou a ele isso, foi o Pai do céu, Jesus dá a Pedro então essa indicação: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. É importante falar aqui que esse nosso encontro com a graça de Deus é uma entrada na igreja. Nós precisamos reconhecer que o conhecimento que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo não é um conhecimento, por assim dizer, subjetivo, é um conhecimento que é justamente esta pertença à comunidade dos fiéis, dos irmãos, dos amigos de nosso Senhor, à Assembleia dos Crentes, a igreja. A igreja sim, Jesus Cristo sim. E esse texto que nós lemos, ele é maravilhoso porque faz essa ligação entre nós e Cristo, entre nós, Cristo e a igreja, na qual nós crescemos no conhecimento de Jesus, nós crescemos na santificação pessoal, nós crescemos no louvor de Deus, nós crescemos na evangelização das pessoas, que é a dimensão missionária. Se a Bíblia está na mão, a palavra de Deus no coração, que é Jesus, ao mesmo tempo estes pés na missão é para onde nós somos enviados, quer dizer, dá testemunho da alegria de ser de nosso Senhor. Mas vejam, minha irmã, meu irmão, a importância de nós considerarmos neste nosso encontro acerca de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a importância de sua participação, quer dizer, no encontro como esse de preparação para o sacramento do batismo, é importante que cada um esteja aqui motivado, evidentemente,
Bom, há uma satisfação de ter sido convidado para ser padrinho, madrinha, ou há um desejo porque a avó, porque alguém da família pede que o filho seja batizado. São motivações, mas nós queremos reafirmar que a motivação verdadeira, eu quero dizer, a motivação profunda, transformadora de nossas vidas, é por causa de nosso Senhor. Então nós estamos aqui reunidos por causa de quem? Porque nós queremos Cristo na nossa vida. E nós então queremos, enquanto igreja, enquanto preparadores, formadores da comunidade, bispo, padre, diácono, nós queremos, leigos e leigas, nós queremos atrair as pessoas para nosso Senhor. Então isso aí é uma razão assim muito importante. Como é necessário a gente deixar que as pessoas falem, justamente para que a gente perceba que mais importante do que passar um conteúdo, por assim dizer, ensinamentos, é importante que a pessoa se sinta acolhida nas nossas comunidades. É importante que a pessoa saiba que ela não é apenas alguém que vai ali atrás de um certificado, mas ele é um amigo de Jesus e nós somos amigos de Jesus e que nesta comunhão entre nós vamos então viver aquilo que é o reino de Deus, que é a mensagem fundamental de nosso Senhor. Então vejam que nós, ao conversarmos sobre a preparação do batismo e ao ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos ter esta atitude de escuta daqueles que estão ali. É verdade, muitos não falam e muitos estão ali nessas reuniões, por vezes você pode estar nessa reunião se sentindo de alguma maneira forçado a isso, mas nós queremos que você se sinta estimulado justamente uma atitude de acolhimento. Oh, como é importante acolher Jesus na nossa vida. Pois bem, quem é Jesus Cristo? Gente, é importante a gente reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem. Esta compreensão, ela precisa nos acompanhar sempre. Jesus é o filho de Maria, mas que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora. Ela é aquela que disse sim. Então vejam a importância da mãe de nosso Senhor. Nós queremos então com isso entender que esta presença de Jesus na vida de Nossa Senhora é uma presença de Jesus na igreja. Jesus é o Filho de Deus feito homem, aquele que nos salva, aquele que veio ao nosso encontro para dar a nós o perdão dos nossos pecados. Desta forma, nós, ao chamarmos o nome Jesus Cristo, oh, como é importante a gente dar valor ao nome Jesus, o Salvador, o Filho de Deus que salva. Aí você pode verificar o nome do seu filho. Não pode ser um nome qualquer. É importante que este nome signifique aquilo que nós também desejamos para nossos filhos. O nome de Jesus, diz Paulo, não há outro nome debaixo da terra que nos dá a salvação, a não ser Jesus. E Jesus é um nome, Jesus é uma obra, Jesus é um movimento, Jesus é a vida da igreja, nós somos o seu corpo. Por isso nunca nos esquecemos de nosso Senhor. Por isso ele tem uma mensagem que é sempre atual e ele atrai os corações. É interessante essa compreensão de atrair os corações, porque às vezes as pessoas podem procurar por nosso Senhor pelos seus milagres, e ele é alguém que tem autoridade. Pode procurar nosso Senhor pelos seus ensinamentos, ele tem palavras de vida eterna. Nós podemos procurar Jesus por muitos motivos, mas certamente aquele motivo que Jesus quer que a gente entenda é que nós somos filhos e filhas do Pai do céu. Nós somos filhos e filhas de Deus e por isso irmãos e irmãs em nosso Senhor. Aí vem uma graça do batismo que é em Jesus renascermos para esta vida divina. Então a importância de Jesus ontem, hoje e sempre é uma importância incontestável, porque depois de nosso Senhor, historicamente falando, ou a gente é antes ou depois de Cristo. Isso não é uma pretensão minha falar dessa forma, mas
diante de Jesus, ou você o acolhe e vive como ele viveu, ou você de alguma maneira se afasta dele. Nós encontramos textos bíblicos belíssimos acerca disso. Nosso Senhor anuncia uma mensagem que requer de nós uma decisão. Ele é fonte da vida e nós precisamos escolher a vida. Ele é a vida verdadeira. Dessa forma, nós vamos olhando em Nosso Senhor um homem que assumiu em tudo a nossa condição humana. Esse é um aspecto assim belo, porque a humanidade de Jesus, gente, é que é caminho para Deus, quer dizer, ele é Deus na carne humana. Então, como é que nós vamos nos encontrar com Deus? Nós vamos nos encontrar com Deus quando nos encontramos com Deus feito homem, com Deus encarnado, com o Filho de Maria, o homem de Nazaré. E perceber desta figura de Nosso Senhor, lembram desta passagem de Jesus em Nazaré? O texto de Lucas 4 apresenta ali um hábito de Nosso Senhor. Ele era um homem que ia à sinagoga aos sábados. E ele então lê o texto bíblico, lê o profeta Isaías, e ele então se coloca como aquele que traz para nós a graça, o ano da paz. Ele restitui a vista aos cegos, ele dá àqueles que estão doentes a saúde, ele dá àqueles que estão coxos a possibilidade de caminharem, ele ajuda a gente a experimentar a sua libertação. Ele tem o Espírito de Deus com ele. Jesus Cristo é a presença de Deus no meio de nós, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Na ação do Espírito, ele anuncia a vida do Pai para nós. Esta figura de Nosso Senhor, ela gera em nós assim um contentamento muito grande. É claro que diante do povo de Israel, Nosso Senhor encontrou também resistências. Nosso Senhor tinha, e até os textos bíblicos mostram isto de maneira assim muito intensa. Nosso Senhor, quando começa a sua missão, ele então vai à Galileia, ele vai, melhor dizendo, está na Galileia, e na Galileia mesmo ele vai ao Rio Jordão, ao encontro de João, abaixo aí da Galileia, descendo do mar da Galileia, no rumo da Judeia, e Nosso Senhor então começa o seu ministério a partir desta beleza do batismo. E ele assume na sua vida justamente uma atitude de quem, no meio de nós, é o Filho amado de Deus. Quando ele se batiza, este é o meu Filho amado, escutai-o. Esta presença de Deus em Jesus é para dizer que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E ele caminha nas nossas estradas. Ele está no meio de nós como alguém que faz o bem. Nós o encontramos nas bodas de Caná. Que experiência linda! Mas vejam que nas bodas de Caná, logo em seguida, ele, ao se encontrar então com os discípulos, ele vive aquele momento de festa. Esses discípulos que ele tinha sido anunciado uns aos outros, nós encontramos o Messias. Lembram-se desse texto do livro de João? E aí então alguém diz, e dessa cidade aí vem alguém, de Nazaré vem alguém que presta. Então havia também um certo preconceito contra o lugar de Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor é aquele que está entre os simples, fazendo-se simples para atingir os corações humanos, para levar os corações humanos à liberdade, à vida plena. Nós dizemos ao reino de Deus. Este Jesus de Nazaré é ele que nós anunciamos. Mas vejam, minha gente amada, o que é que Nosso Senhor tem que ele atrai, não é tanto as pessoas? Como é que Jesus de Nazaré se coloca no meio de nós de maneira tão extraordinária? O que é que ele apresenta para nós de novidade? Nós encontramos logo no nome mesmo de sua mensagem. Ele é aquele que traz a boa nova. Ele traz um evangelho. Jesus traz o evangelho e ele se coloca no meio de nós como alguém que é manso, que é humilde, é alguém carinhoso, atencioso. Lembro da passagem de Nosso Senhor com as crianças: deixai vir a mim as crianças, não as proibais. E Jesus as aconchega, Jesus as abraça.
Lembram desta cena de Nosso Senhor com a viúva que chorava pela morte do filho, ela tendo apenas aquele menino? Jesus diz o texto bíblico que ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Então vejam que a presença de Jesus no meio de nós é a presença de alguém paciente, bondoso, é de alguém amigo, próximo, é de alguém que se mistura com a nossa condição humana. E aí, nesta humanidade, nós vamos nos encontrar com Deus. Nós reiteramos esse aspecto. Às vezes as pessoas podem querer que a gente apresente um Cristo glorioso, que está aí fazendo milagres, coisas extraordinárias. Mas Jesus é aquele que está no meio de nós, caminhando na condição humana. Ele tem autoridade, mas ele não usa a autoridade para mostrar o seu poder. Lembram-se das tentações. Ele diz: não vamos tentar Deus, não vamos tomar o nome de Deus em vão, vamos adorar somente a Deus. É este Jesus, um homem unido consigo mesmo, com o Pai do céu, que encontra o caminho da vida, e ele é para nós a vida. Por isso que nós o anunciamos, por isso que nós o amamos, por isso que nós queremos conhecê-lo sempre mais. Vejam que nesta compreensão de Nosso Senhor, o homem paciente, bondoso, como diz o texto bíblico, ele é manso e humilde de coração, mas Jesus não deixa de ser um homem decidido, um homem convicto, um homem que enfrenta seus adversários, um homem que é capaz de defender a sua fé. E isso aqui é importante, porque há muita gente que vive uma espécie de pacifismo, e aí então acha que Jesus, entre os outros humanos do mundo, Jesus é um humano como os outros humanos. Aí, atenção, Jesus não é só mais um humano que passou no mundo fazendo o bem. Ele não é só um ídolo, ele é um humano, filho amado de Deus. É este Jesus que nós precisamos apresentar. Aquele Jesus que é o crucificado, mas é o ressuscitado. Aquele Jesus que é o filho de Maria, mas é concebido pelo Espírito Santo. Jesus que é um no meio de nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado, mas é aquele que mostra para nós o caminho do céu. Isso nós precisamos apresentar às pessoas, porque do contrário, a gente corre o risco de igualar Jesus com uma outra personagem do mundo. E ele é um ser humano, mas ele é um ser humano que encarna a palavra de Deus, o verbo. Ele é o verbo de Deus, ele é Deus na carne humana. Por isso mesmo, ele é o único pastor, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querer conhecer a Deus e conhecer Jesus é conhecer a Deus. É esta a mensagem que nós apresentamos, dizendo, exaltando esta vida extraordinária de Nosso Senhor. É claro, gente, que a presença de Jesus na nossa vida é uma presença de quem chama a gente a segui-lo, a conversão, a santidade. Queria que você refletisse sobre esta passagem de Lucas, do capítulo 5, o versículo de 1 a 11, esta pesca que Jesus faz com os discípulos. Vejam que nesse texto bíblico nós encontramos, de um lado, o espanto de Pedro. Então, quando a gente se encontra com Nosso Senhor, a gente encontra estas ações de Nosso Senhor que nos atraem, que movem a gente. Qual é a atitude de Pedro? Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim que sou pecador. Mas o que Jesus vai dizer para Pedro? De hoje em diante tu te tornarás pescador de homens. Para dizer: Pedro, vem e segue-me. Vem e segue-me. Nosso Senhor precisa de nós. Então vejam que quando nós nos encontramos com Jesus, que é santo, vai despertando em nós a nossa, por assim dizer, pequenez, ou o nosso pecado, ou nossa vergonha, ou nosso medo. Mas Nosso Senhor é aquele que aumenta esse pecado em nós, ou esse medo, dizendo: você está errado mesmo. Não. Nosso Senhor é aquele que dá oportunidade a nós, para que a gente possa então voltar a nossa atenção para Ele e encontrar a libertação e a vida. Isto é extraordinário. Esta passagem de Lucas 5, de 1 a 11, ela é muito significativa. Como é significativa também
neste encontro com Jesus que anuncia a vida, aquela cena após a ressurreição dos discípulos de Emaús. Eles iam indo embora, eles estavam tristes, mas quando eles se encontram com nosso Senhor Jesus Cristo, que faz ver a eles que a palavra de Deus e a Sagrada Eucaristia são sua presença no mundo, aqueles moços, se estavam com medo e tristes, se alegram e voltam para a comunidade. Veja que o encontro com nosso Senhor é um chamamento à conversão, à vida, é um chamamento à mudança de vida, é uma identificação com Ele. Isso para nós é muito importante. Se a gente considerar que há muita gente que segue Jesus e não pratica seus ensinamentos, se há muita gente que segue Jesus e não vive como Ele viveu, no amor, no perdão, na compaixão, na misericórdia, na solidariedade, na paz, vejam como nós precisamos nos converter. E então quero dizer que encontrar-se verdadeiramente com nosso Senhor ilumina a nossa vida e desperta em nós o desejo de conversão e de santidade. E nosso Senhor nos acolhe. Ele nos acolhe e coloca em nós a certeza de que o Pai do céu nos atrai, como nós ouvimos no texto de Mateus, do diálogo com Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Não foi quando Pedro diz: olha, aí foi, tu és o Filho do Deus vivo. É o Pai, Pedro, que te diz isso. Acreditemos nisso, é verdade. A graça de Deus nos invade, nos transforma. Então Jesus é aquele que pede de nós esta conversão e esta santidade de vida. E é preciso que nós tenhamos coragem para que a gente possa dizer sim. E aí a mãe dele é um exemplo para nós, os discípulos são um exemplo para nós, os santos são exemplo para nós. Há muita gente nas nossas comunidades que dão testemunho desta alegria de terem conhecido Jesus e de procurarem viver como ele viveu. Esse testemunho nós precisamos apresentar ao mundo. Nós não somos de Cristo por falta de opção, ou nós somos de Cristo porque nos falta opção. Nós somos de Cristo porque para nós Ele é o melhor presente para as nossas vidas. E a figura dele é uma figura que nos atrai. Depois vejam que nesse encontro que nós fazemos com nosso Senhor, nós proclamamos que Ele é mesmo repleto do Espírito Santo. Nosso Senhor age no mundo, Ele é o Filho, Ele é o Filho. É o Pai que, imaginemos que nesta cena da Santíssima Trindade, o Pai que quer salvar a humanidade. Jesus diz: meu Pai, eis-me aqui. E o Espírito Santo diz: eu vou contigo. Então Jesus age na força do Espírito Santo. Os textos bíblicos sempre mostram isso. Em nada da fé é feito sem esta ação do Espírito. Por isso a importância que nosso Senhor dá a uma vida de oração. Como é que nosso Senhor vivia seu dia a dia? Ele estava no meio do povo, mas ele também saía do meio do povo para viver uma vida de intensa união, comunhão, intimidade com Deus, que era a fonte da sua força. Falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo dá a nós sempre muita empolgação, e é importante a gente experimentar nesta história humana de nosso Senhor esta ação plena de Deus. Então, ao perguntar quem é Jesus, nós vamos encontrando, ele é o filho de Maria. Jesus é aquele que teve seus discípulos na Galileia. Jesus é aquele que fez milagres. Jesus é aquele que anunciou o reino de Deus. Jesus é aquele que morreu crucificado. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Jesus é aquele que está no meio de nós na ação do Espírito, mandando que a gente continue a sua missão. Vejam como é importante a gente considerar esta vida toda de nosso Senhor e perceber que a vida de Jesus é justamente para que a nossa vida participe da vida dele. Este é o ponto. Em que consiste crer em Jesus Cristo? Jesus Cristo então quer que nós, ao acreditarmos em Deus Pai, acreditemos também nele.
É uma passagem bíblica de João, capítulo 14. Credes em Deus, crede em mim também. Acreditar em nosso Senhor como aquele que leva-nos para este encontro com o Pai do céu na ação do Espírito. Vejam que esta caminhada que nós fazemos com nosso Senhor deve levar cada um de nós a compreendermos que, para falarmos do Pai do céu, não podemos não falar de Jesus. Como é que nós chegamos ao Pai? Chegamos através de Jesus. Por isso vejam que Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Ele é constituído Senhor do céu e da terra. Não há outro nome, como já disse, sob o qual devamos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor. Então aqui é um elemento que faz a gente relativizar práticas religiosas ou até devocionais que não coloquem Jesus no centro. Precisamos dizer isso, tanto para que nós estejamos conscientes disso. Eu apresento Jesus ao mundo através da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras, dos meus atos. E Ele, ao mesmo tempo, apresenta o Pai do céu para nós. Eu e o Pai somos um. Se vocês não acreditam naquilo que eu digo, acreditem ao menos pelas obras que eu faço, porque eu as faço pelo Pai do céu. Nós encontramos isso nos evangelhos de João, nosso Senhor dialogando com os judeus, chamando-os à fé e mostrando para os judeus que eles então não estavam acreditando mais em Deus, justamente porque não aceitavam Jesus, como não aceitaram. E Jesus é Deus na carne humana. É Jesus que é o sinal, é o sacramento do Pai. Jesus é o amor do Pai no meio de nós. Depois vejam que é importante nesse nosso encontro com nosso Senhor, compreender que os primeiros cristãos, ao se debruçarem sobre a vida de Jesus, ao viverem nas comunidades de fé, eles foram tendo dificuldades para definirem verdadeiramente quem é Jesus. Então, se você tem dificuldade para responder quem é Jesus para você, os primeiros cristãos tiveram também essas dificuldades, porque alguns achavam que Jesus era só homem, outros acharam que Jesus era só Deus, uns achavam que a morte de Jesus era uma morte aparente, outros achavam que Jesus tinha uma pessoa, por assim dizer, humana e uma pessoa divina. E nosso Senhor, então, é aquele que as comunidades de fé vão, então, ajudando a gente a compreender que a presença de Deus passa por esta simplicidade de Nazaré, passa pela carne humana, passa por cada um de nós, na nossa condição também humana. E isso eu reitero e peço que a gente compreenda bem. Para seguir a Deus, eu não preciso deixar de ser eu mesmo. Só que sendo eu mesmo, na realidade minha, como aquela de Pedro, na pesca milagrosa, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, a ação de Deus vem ao nosso encontro e nos restaura. Aí faz de nós homens e mulheres novos. Jesus é o modelo da humanidade para nós. E isso é verdade, a igreja proclama isso de maneira muito bela. Querendo conhecer o ser humano, conheçamos Jesus. Jesus é o modelo do ser humano. E vejam que Jesus é o modelo do ser humano porque mostra para nós o valor de ser gente e ao mesmo tempo mostra para nós que a nossa meta é o céu, que nós somos da terra e somos do céu, vivemos nesta comunhão. A igreja é comunhão entre o céu e a terra. Jesus é a ponte e nós queremos então que as pessoas conheçam Jesus para experimentarem esta vida nova de nosso Senhor. Então nós proclamamos com as comunidades de fé que a palavra de Deus, o Verbo, o Filho amado de Deus, Jesus se fez homem para nos salvar. E quando nós olhamos a vida de nosso Senhor, proclamando que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós estamos dizendo que cremos no único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. E que esta comunhão da Trindade nós a recebemos no dia do nosso batismo.
nós nos tornamos morada de Deus, templos do Espírito Santo, casa da Trindade Santa, porque renascemos pela água e pelo Espírito no dia do nosso batismo. Então vejam aí a beleza de nós celebrarmos Jesus na nossa vida. Gente, é importante compreender que estas ideias que nós temos acerca de Nosso Senhor é a dimensão doutrinal. Mas a dimensão doutrinal, ela se torna celebrada na nossa vida. E nós celebramos a nossa vida com Cristo no Santo Batismo, mas também na Sagrada Eucaristia, mas também na Crisma, mas também na confissão, mas também no sacramento da unção dos enfermos, no matrimônio ou na ordem, mas celebramos também a vida de Nosso Senhor em nós, na igreja, através dos atos religiosos, mas na vida, através da nossa postura, dos nossos atos, do nosso modo de escolher, de viver. Isso aí é interessante. A fé em Jesus, ela é uma fé compreendida, ela é uma fé celebrada e ela é uma fé vivida. E nós precisamos viver esses movimentos para que a gente possa então assumir, quero dizer, nos encontrar e deixar a nossa vida se transformar por Nosso Senhor. Por que lhes digo isso? Porque o nosso mundo é muito prático, é um mundo em que as pessoas não dão valor ao simbólico, não dão valor à importância da água como sendo fonte da graça, a beleza da graça, não dão valor à fumaça que elevam as nossas preces, não dão valor à cruz como sinal do Cristo que nos salva, a importância disso na vida. Como é que nós nos aproximamos de Jesus hoje? Nas comunidades de fé, que simbolicamente celebram a presença de Nosso Senhor e fazem a mediação desse encontro com Nosso Senhor, e faz com que na alma sua e minha, Nosso Senhor seja verdadeiramente Deus e verdadeiro homem, o Senhor nosso, como nosso irmão Tomé, lembram-se desta passagem, disse: meu Senhor e meu Deus. Nós queremos chegar a este ato de fé. Quem é Jesus para mim? Ele é meu Senhor e meu Deus. Ele é o Filho de Maria, Ele é o meu Salvador, Ele me faz membro da igreja, Ele anuncia para mim o reino de Deus, Ele perdoou os meus pecados, Ele me faz participar do anúncio da boa notícia da vida. Eu quero viver a vida com Nosso Senhor. Então, desta forma, nós vamos entendendo, gente, que a presença de Jesus no meio de nós é uma presença que nos ajuda a sermos verdadeiramente livres e a encontrarmos uma humanidade nova. Reitero esse aspecto para que a gente então, conhecendo Deus através da humanidade de Jesus, a gente chegue a Deus através de Jesus de Nazaré e a gente viva com Deus na nossa humanidade, como a dizer, na nossa própria carne. Nós precisamos então nos encontrar com Nosso Senhor. Vejam, quem dizem os homens que eu sou? E você, quem é que você diz que é Jesus? Que esta palavra, que esta pergunta nos acompanhe, mas renovo justamente este compromisso nosso. Não é uma resposta somente da mente, como dizer assim, que eu leio, que eu escuto, mas é uma resposta da alma da gente, é de dentro de nós. Aquilo que dizia, o encontro com Jesus nos leva à conversão. A conversão é ir na direção de Nosso Senhor. A conversão não é só mudar o modo de pensar, é também a metanoia, mas é também mudar de lugar, é também voltar-se na direção de Jesus. E isso nós precisamos apresentar sempre com o nosso testemunho na igreja. Vejam que essa nossa conversa, nós quereríamos nos aproximar do fim dessa nossa conversa, justamente querendo que a gente se lembre de que Nosso Senhor Jesus Cristo assumiu amar até as últimas consequências. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, a gente se encontra com um ser humano, não é? Com Deus na carne humana, que é um exemplo para nós. De viver, nós dizemos a cruz. Então, quando nós apresentamos Cristo crucificado, nós apresentamos Cristo que ama. Nós apresentamos Cristo que realiza o quê? O amor, o perdão, a paz,
que valoriza o encontro entre as pessoas, a fraternidade, diferentemente de quem se coloca numa atitude egoísta, de quem quer construir, por assim dizer, ou levar vantagem dos outros, de quem não quer perdoar, de quem não quer ser solidário. Há um jeito cristão de viver. E quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós temos a marca deste jeito cristão de viver. E nós somos convidados a restaurar isso no mundo. Precisamos viver o amor até as últimas consequências. Vejam que o encontro com o nosso Senhor é um encontro radical. Por isso que nós, ao darmos o sacramento do batismo, nós queremos que as pessoas compreendam quem é Jesus, para que possam se comprometer com Ele, para que possam caminhar com Ele na terra, assumindo a cruz, para experimentar com Ele a ressurreição, a glória, a vida nova, a vida do céu que é vivida na terra. É isto que nós então pretendemos, gente amada, que nosso Senhor Jesus Cristo seja mesmo o melhor presente que nós recebemos. Ter sido batizado criança, quando nós então reencontramos a fé e nos encontrando com nosso Senhor, a gente possa dizer realmente, não há outro nome que me dê a salvação a não ser Jesus. Que a gente possa dizer, como Pedro também naquele diálogo, lembram-se do Evangelho de João no capítulo 6, que as pessoas começam a ir embora, porque tem crise também no seguimento de Jesus. E então Jesus diz assim, e você não quer ir embora também? Não. E então Pedro diz, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É esta palavra de vida eterna, Jesus Cristo, que nós anunciamos. Ele é a fonte de nossa salvação. Desejo a todos a bênção de Jesus.